bem? Então vamos nessa segunda-feira dar início a mais uma semana de atividades. Me acompanhe lá na disciplina de Ciências, no livro, na página 36. E aqui nós vamos realizar um bloco de atividades. Nós vamos lá para o número 2, combinado? A história a seguir mostra o personagem Chico Bento realizando o cultivo de plantas. Observe atentamente para responder as questões. Então, olha só, ele vai com um saquinho cheio de utensílios, correndo todo feliz. E, de repente, começa a cavar, a fofar o solo. Depois, ele coloca as sementes aqui e começa a regar. Depois, ele protege, a plantinha da chuva, do calor do sol. E olha só, ele vê o resultado do trabalho dele, as flores. Então, ele já imagina quem? Ele já imagina ele dando as flores para a Rosinha. Só que se ele arrancasse as flores, o que ia acontecer? Elas iam parar num vaso e depois elas morreriam, certo? Um copo com água, então elas iam morrer com o tempo. Então, o que ele fez? Ele replantou ela num vaso com terra, então ele deu para a Rosinha. Na número 2, descreva quais foram as etapas de preparo do solo e os cuidados com as plantas que Chico Bento realizou. Então, o que ele fez? Aqui no segundo quadrinho, nós podemos ver o quê? Que ele revirou o solo, o que nós podemos chamar de aração, E depois, ele regou, o que nós podemos chamar de irrigação. E aqui nesses dois quadrinhos, ele cuidou da plantação para que não tivesse nem excesso de água e nem o calor do sol. Depois, lá na página 37, na letrinha B, o quadrinho em que Chico Bento aparece usando guarda-chuvas pode ser relacionado com que etapa de preparo do solo? Por quê? Então, olha só, o que ele está fazendo? Ele está impedindo com que tenha excesso de água no solo. E qual é a etapa que realiza isso? Então, vamos relembrar quais são as etapas? Nós temos os processos de adubação, que é quando nós colocamos nutrientes no solo. Nós também temos aquele processo que a gente revira o solo, que é a aração. Quando o solo está muito seco, nós irrigamos o solo, que é a irrigação, colocar água no solo. E quando o solo tem muita água, nós fazemos o processo de drenagem desse solo, que é o que se assemelha ao que está acontecendo aqui. Ele está evitando que tenha excesso de água no solo. Então, se assemelha ao processo do quê? Ao processo da drenagem. C. Que etapa de preparação do solo não aparece nos quadrinhos, mas poderia ter aparecido? Então, nós podemos perceber que o Chico Bento ele foi direto para a aração, Já foi direto revirar o solo. E depois disso, e nem antes, ele não colocou nenhum nutriente no solo. Então, ele não fez o quê? A adubação desse solo. Letrinha D. Em sua opinião, por que Chico Bento resolveu dar as flores em um vaso para a Rosinha? O que será que ele queria com isso? Então, volta lá nos quadrinhos, ó. Se ele somente arrancasse as flores, ela ia colocar num copo com água. E no vaso aconteceu o quê? As flores continuaram vivas, não é mesmo? Na número 3, relacione cada imagem a um tipo de uso do solo pelo ser humano. Anote as respostas nos espaços a seguir. Então, aqui no livro, nós temos várias coisas que usamos no nosso dia a dia, que nós consumimos, Nós temos uma cesta de frutas, nós temos derivados do leite, como o copo do leite e o queijo, nós temos o prato de arroz e feijão, o hambúrguer com batatas fritas, nós temos o televisor e também livros diversos. O que vocês vão fazer? Aqui tem cultivo de vegetais, criação de animais e extração de minerais. Vocês vão colocar de onde vem, a matéria-prima de cada um, de onde que vem cada uma dessas coisas. Por exemplo, essa cesta de frutas, se originou do quê? Do cultivo de vegetais, da criação de animais ou da extração de minerais? Ela se originou do cultivo de vegetais. Então, a letra A vocês vão colocar aqui no primeiro pontinho. E assim por diante. 38, crianças, nós vamos observar essa imagem aqui e responder as questões. Na letra A, o
que está acontecendo com o solo da imagem. Então, vocês percebam que tem várias fendas nesse solo, que ele está praticamente se destruindo. Então, que nome que nós vimos lá na aulinha, né, que nós podemos dar a esse solo? Esse solo está erosivo. Então, como que se chama? Esse solo está em erosão. A letra B. Por meio de que agentes de intemperismo esse processo pode estar ocorrendo? Qual deles você acredita ser mais impactante, né? O que está causando de um impacto maior, né? Todo esse processo aqui do solo, fazendo ele ficar dessa forma. Lembra que os agentes do intemperismo, né, são os agentes da natureza? Então, quais são os agentes da natureza que estão contribuindo para tirar as partículas do solo daqui? São o vento e a chuva. E além disso, quem mais? Quem foi que construiu essas casas aqui? Que foi o principal, que mais impactou? Foi o ser humano. Então, coloquem na letrinha B. Letra C. Em sua opinião, a imagem mostra que o ser humano fez bom ou mau uso do solo nessa região? Por quê? E aí, meus amores, o que vocês acham? O ser humano, ele retirou a vegetação, a plantação, né, que tinha aqui, e ele construiu essas casas de que forma? De uma forma adequada ou de uma maneira inadequada? O que será que ele fez aqui? Letra D. Qual seria a sua sugestão para melhorar a situação do local mostrado na imagem? Então, o que poderia ser feito aqui para mostrar uma ação para proteger esse solo? Então, lembra que sempre uma boa vegetação, um solo com vegetação, ele está mais protegido contra o processo erosivo, contra a erosão? Então, o que poderia ser feito? Na 39, vocês vão realizar a linha de chegada somente, combinado? E depois nós vamos lá para a página 40, no relembrando, já peguem o lápis, certo? E nós vamos relembrar os principais conteúdos que estudamos neste bimestre. Sobre a formação do solo, complete as frases a seguir. O intemperismo são os fenômenos naturais, certo? Que podem interferir na formação do solo. Na letra B, os principais agentes de intemperismo são a água, o vento, os seres vivos e também a temperatura. Número 2, tem 3 tipos de solo: solos arenosos, solos argilosos e solos humosos. Desses 3 solos, vocês vão colocar características de cada um deles. Lembra que nós temos lá atrás dos livros. Então, dá uma retomada, volta lá e coloca, né, como que é cada um desses solos. Depois, na número 3, escreva 4 exemplos de usos do solo pelo ser humano. Então, lembrando que nós, seres humanos, utilizamos o solo em várias atividades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, que atividades são essas? Para que o ser humano utiliza o solo? Vocês vão colocar na número 3. 4. Explique o que significa cada um dos preparos do solo para o plantio de vegetação. Então, vocês vão colocar o que significa a aração, a adubação, a irrigação e também a drenagem. Na número 5 também, que nós vamos completar corretamente a frase. O que acontece no solo quando as partículas dele são carregadas e começa a abrir buracos? Como que se chama? Se chama erosão. Podem preencher no primeiro espacinho. Ocorre quando as partículas do solo são carregadas pelo quê? Pela água ou pelo vento. Então, nos outros 2 espacinhos. Resultando na perda de nutrientes e formando buracos ou fendas no solo. Uma das maneiras de evitar que isso ocorra é manter o solo com vegetação. De ciências é isso, meus amores. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Não se esqueçam de mandar foto das atividades para correção.